Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. Para assistir mais resumos de animes, inscreva e ative o sininho. Vídeos novos, segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde. Agora fiquem com o resumo. Sabendo agora quem era o seu primeiro alvo, o protagonista decidiu investigar ele para saber se realmente ele merecia morrer ou não. Então, junto com a Tate, eles vão para a segunda maior cidade mercante do reino. Antes de partir, ele mandou uma mensagem codificada para Mahá, pedindo ajuda para ela ajudar na missão de se infiltrar na mansão. Chegando na cidade, eles veem vários soldados feridos e presumem que isso se deve aos vazamentos. Uma garota os aborda e fala que está vendendo geleia. Vendo que se tratava de um golpe, o prota ataca os produtos dela no chão e logo em seguida aparece um grupo de bandidos, falando que ele estragou a mercadoria deles. Sem nenhuma dificuldade, os dois derrotaram os bandidos e foram falar com a garota, perguntando sobre o que era aquilo. Ela não respondeu nada, apenas falou que a mãe dela, alguma coisa, e saiu correndo. Então eles foram atrás dela. Feito isso, descobriram que a mãe da menina era viciada. O prota, usando sua magia, consegue desviciar ela, mas fala que agora depende da mente da mãe dela. Mais tarde naquele dia, o prota e Mahá viajam para a mansão do alvo, sob o pretexto de vender os produtos das lojas deles. Depois de conversar e bajular o alvo, o protagonista saiu de casa e foi para fora, cerca de alguns quilômetros de distância da casa. Então ele esperou pacientemente o alvo chegar na varanda e atirou, o matando. Pela primeira vez, após um assassinato, que o protagonista sentiu alguma coisa. Depois de ver a esposa do alvo chorando, ele prometeu nunca esquecer essa missão em particular, como foi o primeiro assassinato que ele realizou como homem livre, e não como uma ferramenta insensível em prol de uma organização. Depois da primeira missão deles, o protagonista e a Tate passam um mês inteiro em uma ilha deserta como parte de seu treinamento de assassinos, e ao retornar ao continente, Mahá fornece informações sobre o Tesouro Divino, uma ferramenta de poder incomensurável que o prota tenta comprar há algum tempo. Esse tesouro divino é uma lança mágica chamada, não sei pronunciar isso aqui, está na posse de Setanta Makines, um guerreiro renomeado suspeito de se tornar o lendário herói, e fala que a região onde mora a família da professora do protagonista está em guerra civil. Preocupado com a segurança dela, ele corre para lá e oferece para ela uma maneira de escapar caso a guerra chegue à sua porta. Dia se recusa a abandonar sua casa, declarando suas obrigações para com sua família e seu povo. Mesmo assim, o prota e Dia decidem se divertir em um encontro. 20 anos atrás, a deusa estava convocando outra pessoa. Dessa vez era uma professora renomada, mas a missão dela era diferente, que era para ensinar o herói. Quando a professora foi teletransportada, a deusa mudou de semblante e se reportou para a existência superior, falando que a alma número 632 foi transferida. Voltando para o encontro dos dois, eles encontraram uma criança e ajudaram a procurar sua mãe. Após isso, eles foram juntos para fontes termais, em um banho misto. Durante o banho, eles conversaram, brincaram e depois se beijaram. Então o protagonista foi embora. E logo após se despedir dele, Dia volta para casa e se despede do prota, chorando um pouco. Após voltar para casa, o protagonista ainda pensa sobre a Dia. Quando estava no campo, refletindo sobre algumas coisas, Tate o chamou e falou que eles tinham um problema. Quando chegou na casa, um soldado ferido estava sendo atendido pelo pai dele e pediu para a família deles que assassinasse a filha do conde Dia. Devido a uma série de acontecimentos no reino da Dia, o pai dela teve que vender boa parte de sua fortuna e ainda propôs dar mão da sua própria filha, com permissão dela, para apaziguar uma guerra que afetava toda a região. Entretanto, subordinados fiéis e até o povo do reino se opuseram a essa decisão, formando um exército voluntário para defender ela. O próprio conde, o pai de Dia, ordenou esse assassinato, mas isso seria apenas uma fachada para fazer com que a Dia fugisse. Para ajudar a poupar a energia do protagonista, Tate usou uma magia de vento e correu na frente, enquanto ele a seguia. Depois de dias correndo, independente do clima, Tate finalmente esgotou o resto de sua magia. Observando o partir, Tate chorou porque pensava que o protagonista via ela apenas como uma subordinada e ferramenta, mas não como pretendente como a Dia. Mas mesmo assim ela prometeu que iria seguir ele independente disso. 14 anos atrás, novamente mostra a deusa. Ela falou que a alma adequada para apagar a fúria do herói foi encontrada e queria aguardar a morte dele. Chegando aonde Dia estava localizada, o protagonista avistou cerca de 1.500 soldados fazendo um cerco no castelo onde estava ela, apenas 200 defendendo. Além da superioridade numérica dos invasores, eles tinham também mais usuários de magia. O protagonista percebeu que mesmo com uma clara diferença de força, os invasores estavam sofrendo devido
a arma de longo alcance que o Prota ensinou para sua professora. Com isso em mente, ele começou a matar os invasores mais fortes, e depois de algumas mortes, usando flechas explosivas para causar um caos no campo de batalha, o Prota conseguiu entrar no castelo e chegar até Dia. Enquanto isso, a rede de informações de Marra reuniu informações sobre o tesouro divino que o Prota estava procurando, e Marra decide transmitir suas descobertas para o Prota imediatamente. Confirmada a morte do candidato à reencarnação para impedir a destruição do mundo. Alma coletada. Cancelar o apagamento da memória. E mostra a deusa indo se encontrar com o protagonista antes de reencarnar, quando ele tinha morrido. Depois de ter encontrado com a Dia, eles planejaram o que iriam fazer. O protagonista trouxe consigo o corpo de uma mulher que tinha sido morta em combate. Iria usar ela para fingir que era Dia. O plano do Prota era que Dia iria fingir que não aguentava mais ver as pessoas sofrendo por causa dela e em seguida iria atacar fogo no quarto com ela dentro. Obviamente, e se aparecer para as pessoas que ela tinha morrido. Quando eles estavam prestes a começar o plano, o sentido da aranha do protagonista alertou um perigo iminente. Logo em seguida, um ataque de longa escala atingiu o castelo, causando uma enorme explosão. Por pouco, o Prota conseguiu salvar a Dia. O causador dessa explosão é o portador da lança mágica que o Prota queria e também a pessoa mais provável de ser o herói, 70 Maquinês. Ele tem um insano desejo por batalhar e não se importa de abandonar a ordem de seus superiores, desde que ele se divirta. Não se importando com as consequências dos seus atos, ele propôs um duelo contra o protagonista, o famoso X1, e fala: se o protagonista ganhasse, ele iria embora deixando os dois vivos. Mas caso o protagonista perdesse, não sobraria mais nem vestígios desse reino. Foi informado pelo pai de Dia que esse homem foi o responsável por acabar facilmente com a guerra que estava acontecendo. O protagonista viu também que ele é o portador da arma que ele estava procurando e sabia que não tinha a menor chance contra esse homem, em um confronto direto contra esse homem. Então ele dispara um projeto de uma arma magneticamente impulsionada na atmosfera e impede e enrola o 70 por tempo suficiente para que ele o oblitere. Depois de tudo isso, o protagonista voltou para casa e a família adotou a Dia como filha, para ninguém levantar suspeitas sobre a identidade dela. E após isso, o pai do protagonista deu a notícia que Marra tinha enviado para ele. O Sr. Epona Rainon tinha chegado no reino. Ele era ninguém menos que o verdadeiro herói. E assim foi o fim do primeiro anime completamente resumido aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar outros animes sendo resumidos semanalmente. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham um ótimo dia. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.